Leitura do livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace Douglas. Capítulo 5. Amplie sua vida. Você deve libertar-se dos últimos vestígios da velha crença de que existe uma divindade cuja vontade determina que você seja pobre, ou cujos propósitos consistem em mantê-lo na pobreza. A substância inteligente, que é tudo, está em tudo, vive em tudo e vive em você, é uma substância viva e consciente. Por ser uma substância viva e consciente, deve ter o desejo natural e inerente de todas as inteligências vivas, que é o de ampliar a vida. Todas as coisas vivas devem procurar constantemente a ampliação da vida, porque a vida, no simples ato de viver, deve ampliar-se sempre. Uma semente posta no solo entra em atividade e, no ato de viver, produz outras 100 sementes. A vida, pelo ato de viver, multiplica-se. Está sempre se tornando mais. Tem de fazer isso para continuar a ser. A inteligência tem essa mesma necessidade constante de se expandir e crescer. Cada pensamento torna necessário outro pensamento. A consciência está em constante expansão. Cada fato que aprendemos nos leva, cada fato que aprendemos nos leva a aprender outro fato. O conhecimento está em contínuo crescimento. Cada talento que cultivamos traz à mente o desejo de cultivar outro talento. Estamos sujeitos ao incentivo da vida em busca de expressão, que nos impele a saber mais, fazer mais e ser mais. Para tanto, precisamos ter objetos para o nosso uso, pois aprendemos e fazemos e nos modificamos somente por meio do uso dos objetos. Precisamos enriquecer para termos sempre mais. O desejo de riqueza é simplesmente a capacidade de uma vida mais propícia à procura de realização. Cada desejo é o esforço de uma possibilidade não expressa para entrar em ação. O desejo resulta da busca de manifestação do poder. O que faz querer mais dinheiro é a mesma força que faz a planta crescer. É a vida procurando uma expressão mais completa. A substância única e pensante deve estar sujeita a essa lei inerente a toda a vida. Ela é permeada pelo desejo de viver mais. Por isso, tem necessidade de criar coisas. A substância única deseja viver mais em você. Desse modo, deseja ter todas as coisas que você pode usar. É o desejo de Deus que você seja rico. Ele quer que você seja rico para poder expressar-se melhor por seu intermédio. Uma grande quantidade de coisas permitirá usar melhor essa expressão. Ele poderá viver mais em você se você tiver o comando ilimitado dos meios de vida. O universo deseja que você tenha tudo o que quer ter. A natureza é solidária com seus planos. Tudo é naturalmente para você. Convença-se de que isso é verdade. Entretanto, é essencial que seu objetivo esteja em harmonia com o objetivo que está em tudo. Você deve querer a vida real, não apenas gratificações pelo prazer ou pela sexualidade. A vida é o desempenho da função, e o indivíduo só vive realmente quando desempenha todas as funções de que é capaz, físicas, mentais e espirituais, sem excesso de nenhuma delas. Você não quer enriquecer para viver como os porcos, simplesmente para satisfazer seus instintos primitivos. Isso não é vida. Mas o desempenho de cada função física é uma parte da vida, e não vive completamente quem nega uma expressão normal e saudável aos impulsos do corpo. Você não quer ficar rico apenas para desfrutar dos prazeres mentais, para adquirir conhecimento, satisfazer a ambição, superar os outros, ser famoso. Tudo isso é parte legítima da vida, mas o homem que vive somente para os prazeres do intelecto tem uma vida parcial e jamais estará satisfeito com a própria sorte.
Você não quer ficar rico apenas para o bem dos outros, para perder a si mesmo em favor da salvação da humanidade, somente para experimentar os prazeres da filantropia e do sacrifício. As alegrias da alma não apenas são apenas uma parte da vida e não são melhores nem mais nobres do que as outras partes. Você quer ficar rico para poder comer, beber e se divertir-se nos momentos adequados, para se cercar de coisas belas, ver terras distantes, alimentar sua mente e desenvolver sua inteligência, para poder amar os homens e desempenhar um papel relevante, ajudando o mundo na busca da verdade. Mas lembre-se de que o altruísmo exagerado não é melhor nem mais nobre do que o egoísmo exagerado. Ambos são errados. Liberte-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique pelos outros e que você pode garantir seu favor desse modo. Deus não quer nada disso. O que Ele quer é que você dê o melhor de si mesmo para você e para os outros. Você pode ajudar mais os outros dando o melhor de si do que de qualquer outro modo. Você só pode dar o melhor de si, mesmo se ficar rico. Portanto, é certo e louvável que dedique a melhor parte do seu pensamento à tarefa de enriquecer. Lembre-se, porém, que o desejo da substância diz respeito a tudo, e seus movimentos devem ser por mais vida para tudo. Ele não pode trabalhar por menos vida para alguns ou algumas coisas, porque está igualmente em tudo, em busca de riqueza e vida. Você deve se libertar da ideia de competição. Você deve criar, não competir com o que já foi criado. Você não tem de tirar nada de ninguém. Você não tem de fazer negócios escusos. Você não tem de enganar nem tirar vantagem. Não tem de fazer com que ninguém trabalhe para você por menos do que merece ganhar. Você não tem de desejar a propriedade alheia, nem olhar para ela com inveja. Nenhum homem possui coisa alguma que você não possa ter, sem precisar tirar dele. Você deve se tornar um criador, não um competidor. Vai conseguir o que quer, mas de tal modo que, quando conseguir, todos os outros terão mais do que tem agora. Sei que algumas pessoas conseguem ganhar muito dinheiro procedendo de modo totalmente contrário ao que defini no parágrafo anterior, e vou procurar explicar em poucas palavras esse fenômeno. Pessoas do tipo plutocrática às vezes enriquecem unicamente devido à sua extraordinária habilidade no plano da competição. Outras vezes relacionam-se inconscientemente com a substância em seus grandes objetivos e movimentos para o crescimento racial generalizado por meio da evolução industrial. Rockefeller, Carnegie, Morgan e outros foram agentes inconscientes do Supremo no trabalho necessário de sistematizar e organizar a indústria produtiva. E, no fim, seu trabalho contribuiu imensamente para a ampliação da vida de todos. Eles organizaram a produção e foram sucedidos pelos agentes da multidão que, por sua vez, organizaram o maquinismo da distribuição. Os multimilionários são como os répteis monstruosos das eras pré-históricas. Desempenham uma parte necessária do processo evolutivo, mas o mesmo poder que os produziu os descartará. E é preciso ter em mente que eles jamais foram realmente ricos. Um relatório da vida particular da maioria deles mostra que eles foram, na realidade, os mais abjetos e infelizes dos pobres. A riqueza afirmada no plano competitivo nunca é satisfatória ou permanente. É nossa hoje e do outro amanhã. Lembre-se, se você quer ficar rico cientificamente e com segurança, deve libertar-se por completo do pensamento competitivo. Nem por um momento sequer deve pensar que a oferta é limitada. Logo que você começa a pensar que o dinheiro é controlado pelos banqueiros e por outras pessoas, e que você deve se esforçar para fazer com que sejam aprovadas leis contra esse processo e assim por diante,
Nesse momento, você mergulha na mente competitiva e o seu poder de criar desaparece. O que é pior, provavelmente você provocará a interrupção dos movimentos criativos que já instituiu. Saiba que existe uma quantidade incontável de ouro, no valor de milhões e milhões de dólares, nas montanhas da Terra, ainda não descobertas, e que, se não existisse, mais seria criado da substância pensante para atender às suas necessidades. Saiba que o dinheiro de que você precisa virá, nem que seja necessário que milhares de homens sejam levados à descoberta de novas minas de ouro amanhã. Nunca olhe para as provisões invisíveis, olhe sempre para as riquezas ilimitadas na substância informe, e saiba que elas estão vindo em sua direção tão depressa quanto você pode recebê-las e usá-las. Ninguém pode impedi-lo de conseguir o que é seu, limitando as provisões visíveis. Portanto, nunca pense, nem por um instante sequer, que se não se apressar, todos os melhores locais estarão tomados antes que você comece a construir sua casa. Não se preocupe com os trusts e monopólios, nem fique ansioso, temendo que logo eles tomem a terra toda. Nunca tenha medo de perder o que deseja porque outra pessoa chegou primeiro. Isso é impossível. Você não está procurando algo que pertence a outra pessoa. Está fazendo com que o que deseja seja criado a partir da substância informe. E o suprimento é ilimitado. Seja fiel à afirmação formulada. Existe uma matéria pensante, da qual todas as coisas são feitas, e que, em seu estado original, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo o seu pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo em que pensou.